Nova Assembleia de Deus em Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha, Pastor Mauro Muniz, Professor Miguel, só vitórias. Pai do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para comentar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, nesse trimestre que estamos falando de final de todas as coisas, esperança e glória para os salvos. Lição essa que teve como comentarista o pastor Linaldo Renovato de Lima. E nesta hora estaremos comentando sobre a lição número 8, a grande tribulação. O nosso texto áureo, como sempre gosto de colocar, lado a lado aqui com a nossa verdade prática, ele nos diz: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os habitantes da terra. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. E a verdade prática nos diz: depois que os crentes em Jesus Cristo tiverem sido arrebatados, a grande tribulação começará na terra. Pois bem, meus amados irmãos, o que eu aprendo aqui lado a lado, nosso texto áureo e nossa verdade prática? Que sobre a grande tribulação, nós que estamos esperando assim a volta do Senhor Jesus Cristo, para esta grande tribulação, a promessa que nós temos como salvos em Cristo Jesus é que Ele nos guardaria da hora da tentação que há de vir. E esse guardar, esta hora da tentação, seria justamente referindo-nos à grande tribulação que começará na terra. Porém, nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, como está escrito aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, estaremos sendo guardados dela. E vamos comentar nesta hora acerca da grande tribulação. Pois bem, a nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Mateus capítulo 24, versículo 21 e 22 e Apocalipse capítulo 7, versículo 13 ao 14. Objetivo geral: mostrar que depois do arrebatamento da igreja terá início a grande tribulação. Introdução. Esta lição é uma advertência para todos aqueles que não querem ficar na terra quando a igreja do Senhor for arrebatada. Veremos que depois do arrebatamento se dará a grande tribulação, o pior período da história da humanidade. Dos 22 capítulos do Apocalipse, 13 são dedicados a este acontecimento. Mais do que sabemos todos os detalhes deste período tenebroso, o cristão deve orar e vigiar para não fazer parte dos que subirão, com a igreja no arrebatamento. Pois bem, aqui introdutoriamente o comentarista está nos falando justamente a advertência de nós tomarmos cuidado, aquele que nós, como crentes em Cristo Jesus, não queremos ficar nesta terra, num período tão tenebroso, tão ruim, de tamanho conflito que vai ser, e tristeza, angústia, mágoa, dor na terra, chamado de grande tribulação. E é algo tão tenebroso, algo tão tremendo, que o livro das revelações do Apocalipse, o livro do Novo Testamento, dos 22 capítulos que ele tem, 13 são dedicados a este acontecimento, para você ver o tamanho que vai ser a angústia e a aflição. Tem muitos detalhes, porém muitos deles, às vezes nós falamos pelo que entendemos mais ou menos, porque ainda está sendo revelado algumas coisas para nós. O cristão, porém, deve orar e vigiar para não fazer parte dele. Para nós, o mais importante, nós podemos e devemos até conhecer sobre os eventos futuros, sobre a tribulação, sobre a grande tribulação, mas para nós o mais importante é estarmos firmes e fortes para subir com o Senhor Jesus Cristo, como foi comentado na lição passada sobre o arrebatamento da igreja, para não fazer parte desses eventos catastróficos que vão acontecer na terra. O tópico primeiro nos diz a grande tribulação. O ponto 1 nos diz o que é grande tribulação. É um período de aflição e angústia incomuns que terá início após o arrebatamento da igreja. Deus está enviando sobre o mundo o seu juízo. Este período de aflição e angústia terá a duração de 7 anos. Ela ocorrerá entre o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória, segunda fase.
Só os santos escaparão. Os avisos dos juízos de Deus visando livrar da destruição aqueles que aceitam a Cristo será uma aflição como nunca houve na terra. Pois bem, o que é que o comentarista aqui está nos falando? O comentarista está nos falando que vai ser um período de grande aflição, de grande angústia, não é à toa que é chamado de tribulação e de grande tribulação. E sobre o mundo, porque o juízo de Deus vai estar sendo acometido sobre as pessoas que não quiseram saber do Senhor Jesus Cristo, das promessas, de querer ter um compromisso com Jesus Cristo, que não subiram para a eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Então você vê aqui o arrebatamento da igreja e a vinda do Senhor Jesus Cristo. É o período que vai acontecer esta grande tribulação. E o arrebatamento da igreja, que é nosso intuito de nós fazermos parte, vai ser quando Jesus Cristo vier para buscar a igreja. Nós sabemos que Jesus Cristo voltará novamente. E do jeito que nós já tínhamos comentado em outras lições, esta volta do Senhor Jesus Cristo será em duas fases. Na primeira fase, ele virá arrebatar a sua igreja, que é o arrebatamento da igreja. Depois nós passaremos por um período lá nos céus, nos ares, nas nuvens, e que nós participaremos do julgamento das obras, do tribunal de Cristo lá, que nós comentamos também em aulas passadas, e também participaremos das bodas do Cordeiro. Porém, na terra haverá a grande tribulação. No final da grande tribulação, nós estaremos descendo com o Senhor Jesus Cristo, já em glória, Jesus Cristo em glória, descendo na face da terra para socorrer Israel. Tudo isso nós vamos estar estudando ao longo desse trimestre. Isso será a segunda fase da volta do Senhor Jesus Cristo, desta feita em glória com seus santos e anjos, para fazer juízo na terra. Então haverá um tempo de muita tribulação, essa grande tribulação, como nunca houve na face da terra. Ponto 2. A igreja passará pela grande tribulação? É uma pergunta. É preciso ressaltar que a igreja não é o prédio onde os crentes se reúnem, mas a comunidade de salvos em Jesus Cristo. A palavra de Deus afirma que esta comunidade não passará pela tribulação. Jesus, que nos livra da ira futura, Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Apocalipse capítulo 3. Esta promessa é para todas as igrejas do Senhor. Pois bem, o que ele está nos falando aqui? A igreja passará? A igreja, como organismo vivo, que somos nós, os crentes em Cristo Jesus, você, meu irmão, minha irmã que me escuta nesta hora, nós não veremos de passar. Nós não somos o prédio pode até ficar, o prédio vai ficar. Porém, nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, estará sendo livre. Como está escrito lá em Apocalipse, que ele iria nos guardar da hora da tentação, que nós já lemos nesta ocasião, nesta lição. Então é ele que nos livra da ira futura, como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Então nós temos que crer que nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, não haveremos de passar por esta grande tribulação que há de vir sobre o mundo, mas nós estaremos subindo para os céus, para o trono da graça, da glória do Senhor nosso Deus. Tópico 2. Manifestação da Trindade satânica na grande tribulação. Ponto 1. A manifestação do anticristo. O anticristo será aquele que se colocará no lugar de Cristo. Ele é a besta que João viu subindo do mar, ou dos povos. O espírito dele já está no mundo. Com certeza será um líder político e fará grandes coisas. O anticristo tem um sinal, um nome e um número. Seu número é 666. Quem não tiver essa marca será morto e não poderá comprar ou vender qualquer coisa durante seu reinado. Pois bem, o que ele está nos comentando aqui? Ele está nos comentando sobre a manifestação do anticristo. O espírito do anticristo, através de algumas atitudes que nós temos visto no mundo, já está no mundo. Porém, ele em si não se manifesta, porque há necessidade da igreja ser arrebatada. Então, existe um na terra que ainda resiste a essa manifestação do anticristo. Porém, quem vai ser esse anticristo? Vai ser aquele que vai se colocar no lugar de Cristo e contra as coisas de Cristo, que Cristo pregou. João viu a besta, ele é esta besta que sobe do mar ou dos povos, de acordo à tradução, de acordo à passagem. Então, o que ele está nos falando aqui? Com certeza, ele será um líder político e fará grandes coisas.
O anticristo terá um sinal, um nome e um número. O número todos nós já sabemos, que é o 666. Um nome também todos nós sabemos, que é, no caso, anticristo. Agora, um sinal que vai ser dado na mão, na palma da mão direita ou na testa, é algo ainda que nós não podemos garantir perfeitamente qual vai ser esse sinal. O mais importante é que nós subimos para a glória. E quem ficar aqui vai ter que ter um desses 3 itens ou os 3 para poder comprar ou vender, senão não vai poder comprar, não vai poder vender e vai morrer de fome, vai ser perseguição total pelo anticristo e as suas forças demoníacas que vai estar agindo aqui na face da terra, como veremos adiante. Ele terá um governo único. Ponto 2. A tentativa de um governo único pode ser vista na criação da Comunidade Europeia, que conta com vários Estados-membros. Os 10 chifres da besta, de Apocalipse 13:1 e 17:3, indicam que haverá um conglomerado de nações que aceitarão a liderança do anticristo. Será a ponta pequena que Daniel viu, que dominará os povos com muita eloquência e fará guerra aos santos. Pois bem, o que o comentarista aqui está nos falando? Ele está nos falando que vai ter um governo único. E hoje em dia, como eu já tinha falado com os irmãos, que já tem o espírito do anticristo preparando o mundo, mais ou menos para quando ele vier, então nós vemos que hoje em dia nós já temos alguma coisa assim, através de uma comunidade europeia, de um mercado comum europeu, através de um Mercosul, né, que é um mercado comum aqui nas Américas, e aí por diante. Então, tudo isso indica da tendência que tem o mundo no futuro se tornar como se fosse um só. O próprio globalismo, tudo isso facilitará o anticristo a dominar todo mundo, porque ele regerará todas as nações por 7 anos. Então, aceitarão a sua liderança, a liderança do anticristo. E ele conseguirá dominar os povos com muita eloquência, fará guerra aos santos. Então, o que acontece? Hoje em dia, não é muito difícil nós notarmos que um ser humano, que um homem, às vezes, consegue dominar muitas pessoas na face da terra através da sua eloquência. Nós vemos grandes ditadores e grandes homens por aí afora que dominaram povos, nações e quase o mundo todo, através principalmente da sua grande eloquência que tinha de falar para o povo, para grandes multidões, e as pessoas aplaudiam, vibravam, e não sabiam nem direito, de repente, o que estavam falando, mas estavam ali concordando com ele. Assim será também o anticristo, assim também será esse líder. E ele fará guerra contra nós, contra os santos. Na verdade, nós não, porque eu como igreja, você como igreja, esperamos não estar aqui. Mas para aqueles ainda que sobrarem aqui na face da terra, que não subirão, ele fará guerra contra esses também. Ponto 3. O falso profeta. Ele, juntamente com o diabo e o anticristo, vão formar a chamada trindade satânica, que dominará o mundo após o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. O governo do anticristo prevalecerá por 3 anos e meio. Virá a vitória final de Cristo sobre todos os reinos, poderes humanos e malignos. Pois bem, o diabo e o anticristo, eles, juntos com o falso profeta, que é o ponto 3 que nós estamos estudando nesta hora, vão formar uma trindade satânica. Então, o anticristo vai ser um homem, um grande líder, provavelmente na área política, e dominará perfeitamente, e o falso profeta, por sua vez, o falso profeta, dominará também na área religiosa. Se você parar para notar direitinho, as formas melhores que tem para dominar povos e multidão e tudo mais é através da política ou através da religião. Então, vai ter um grande líder religioso, falso profeta, e vai haver também, dentro dessa trindade, o anticristo, que vai ser um líder político, e dentro dessa trindade também um diabo em si, formando a trindade satânica, que seria algo como um antipai, um antifilho e um anti-espírito santo, dominando aqueles que estiverem aqui na face da terra. Então ele prevalecerá por 3 anos e meio de grande tribulação, porque na verdade vai ser 7 anos de tribulação, só que 3 anos e meio de falsa paz, com 3 anos e meio iniciais de tribulação e 3 anos e meio finais de grande tribulação. Porém, no final, virá a vitória final de Cristo sobre todos os reinos. Então, nós vamos estudar isso daí também, que Israel, depois de ser pressionado pelo anticristo, quase totalmente sendo destruído, ele vai um dia, Jesus Cristo vai voltar conosco, que somos a igreja dele, Jesus Cristo vai libertar
a Israel. Israel vai notar as marcas nas mãos de Jesus Cristo, os cravos nas mãos, as marcas na cabeça. Então, vai olhar e vai reconhecer ao Senhor Jesus Cristo e vai se converter. Vai ter uma conversão como nação de Israel, como que ela é. Então, o que acontece? A vitória de Cristo sobre todos os reinos, poderes humanos e malignos. Então, isso tudo acontecerá no finalzinho da grande tribulação, depois do inimigo das nossas vidas quase está destruindo Israel e quase está reinando plenamente no mundo. Jesus Cristo vai dar livramento mais uma vez ao seu povo, que Deus até hoje tem um propósito para com o seu povo como nação. Que nós temos sempre explicado que aqueles judeus que se convertem ao judaísmo e vai estar com a gente futuramente, eles fazem parte já da igreja. Então, já é outra situação. Tópico 3º. O juízo de Deus sobre o mundo. Juízo de Deus sobre o mundo. Ponto 1. O livro selado e sua abertura. João viu o livro. Ninguém podia abrir tal livro. Jesus é o único digno. O livro estão registrados os juízos de Deus que virão sobre a humanidade. Com a abertura do primeiro selo se dará os primeiros dos 3 julgamentos. Quando o primeiro selo é aberto, surge um cavalo branco. Os cavalos representam o julgamento de Deus contra o pecado. A Bíblia não afirma que o cavaleiro montado num cavalo branco é Jesus, mas o anticristo que virá para seduzir as nações. Pois bem, o que nós aprendemos aqui? Aqui nós aprendemos, primeira coisa, o que era esse livro? No passado, o livro era enrolado. Igual como às vezes nós enrolamos certos documentos, e às vezes até um diploma. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de receber um diploma, pegar um diploma que é enrolado assim e depois ele é amarrado. Então, neste amarrado aqui que tinha no rolo para ele não se desfazer, no passado, aquilo dali seria o livro e aquele amarrado ali seriam os selos. E ele 7 selos teria. E cada selo daquele que João via sendo aberto, saía alguma mensagem. A primeira mensagem que nós vemos aqui é a mensagem de um cavalo branco. Só que nós não podemos confundir as coisas quando nós falamos de tipo, o antitipo na Bíblia. Quando nós falamos em cavalo branco, nem sempre alguma coisa branca na Bíblia venha ter uma conotação boa. Na verdade, aqui tem até uma conotação ruim, mas lá para o futuro, mais adiante, nos nossos estudos de escatologia, nós vamos ver que tem cavalo branco também com conotação boa. Só que este aqui não. Por que isso? Porque, primeira coisa que eu vejo aqui, João vê que daqueles selos daquele livro, só Jesus é digno de desatar os selos e abrir o livro. Então, em cada selo que ele tirava, desse livro que são registrados os juízos de Deus, o primeiro selo dará os primeiros 3 julgamentos. Então, quando o primeiro selo é aberto, surge um cavalo branco. Porém, aquele cavaleiro que está montado lá, ele sai para as nações para seduzir as nações. Isso daí diz respeito ao próprio anticristo, que sairá para enganar, para seduzir as nações. Então, este primeiro selo é aberto, sai um cavalo branco, porém, quem está nele é o anticristo que estará para iludir as nações. O segundo selo, ele continua desfazendo os selos. Segundo selo do livro, enrolado, ele tira o segundo selo. Ao abrir o segundo selo, João vê que outro cavalo saiu deste selo. Ele é vermelho. Este cavalo vermelho representa a guerra, o sangue que será derramado na terra. Haverá uma terrível guerra mundial. O inimigo atacará Jerusalém, profanará o templo, e os judeus são aconselhados a fugir para as montanhas. Pois bem, o que acontece durante o período da grande tribulação? Eu falei que na terra, durante 7 anos, haverá um período de falsa paz e um período de grande tribulação. Essa falsa paz se dará quando o inimigo, seduzindo e enganando as nações, ele também conseguirá seduzir e enganar Israel. Ele fará um pacto, uma aliança com Israel. Lá nesta época, o templo de Israel já vai ter sido construído. Talvez, quem sabe, talvez até com a ajuda dele próprio, não sei precisar, mas o templo vai estar construído. E o inimigo, o anticristo, ele estará com a falsa paz com Israel. Só que o problema é o seguinte, que haverá uma grande guerra quando, ou o começo da guerra,
quando o anticristo chegar e colocar a sua estátua, que é as asas da abominação, que Daniel fala lá no templo de Jerusalém, e que exigir adoração daquela sua própria estátua. Só que o judeu ele pode ter vários problemas, vários defeitos até hoje. Só que uma coisa que ele tem sido curado, graças a Deus, há um tempo, é da idolatria. Ele não vai aceitar e vai haver um rompimento. Daí que vai haver a grande tribulação, quando o anticristo vai perseguir Israel e os flagelos de Deus vão estar sendo caídos também na terra. Então o anticristo, ele destruirá, tentará de qualquer forma destruir os judeus, e este cavalo vermelho aqui representa as guerras que haverá neste período. Tanto é que os judeus são recomendados a fugirem para as montanhas, que é o segundo selo. Vamos adiante. Terceiro selo. Como resultado da guerra, haverá uma terrível fome, figurada pelo cavalo preto. E quem não vê o sinal da besta, não poderá comprar nem vender. Haverá escassez nunca vista. Então, o que ele está nos falando aqui? Ele está nos falando que é tudo questão de consequência. Primeiro, o anticristo sai a enganar. Depois, quando ele fala a verdade, é uma guerra. Guerras e mais guerra. Então, em consequência dessas guerras e mais guerra, haverá uma terrível fome sobre a face da terra, simbolizada por esse cavalo preto. Então, haverá escassez como nunca vistes na face da terra. É os flagelos de Deus caindo, os juízos de Deus caindo sobre a terra, por causa principalmente que deixaram de seguir a Jesus Cristo e estão seguindo agora o anticristo e perseguindo a Israel. O quarto e o quinto selo. Na abertura do quarto selo, aparece um cavalo amarelo, simbolizando a morte que acontecerá em decorrência dos flagelos anteriores. No quinto selo, João deixa de ver animais e tem a visão dos mártires, que foram mortos na grande tribulação, por sua fé em Cristo, por seu testemunho e amor à palavra de Deus. Estes são salvos em meio à grande tribulação. Eles clamam por vingança contra os que habitam sobre a terra. Apocalipse capítulo 6. Pois bem, o que ele está nos falando aqui? O comentarista aqui está nos falando que na abertura do quarto e do quinto selo, aí é simbolizado este próximo cavalo, o cavalo amarelo, pela morte. Morte por causa de quê? Houve guerra, houve escassez, então, como consequência, haverá uma grande mortandade na face da terra. Já no quinto, João deixa de ver esses animais, esses cavalos que ele tinha visto, já são 4 cavalos que ele tinha visto, e começa a ver aquelas pessoas que morreram durante a grande tribulação. Na grande tribulação, morreram e não negaram o nome do Senhor Jesus, ficaram firmes, não aceitaram a marca da besta na palma da sua mão direita ou na testa, não aceitaram. Então, esses mártires, João começa a ver, esses que são salvos durante o período da grande tribulação. O sexto e o sétimo selo. Vê-se um tremor na terra, eclipse total do sol. A lua fica vermelha, estrelas caem, meteoros, o espaço sideral se muda, os montes e ilhas são arrasados, e os povos se escondem, clamando que os montes caiam sobre eles. Por causa da ira do Cordeiro, quando o sétimo selo for aberto, o mundo já estará na segunda metade da grande tribulação, e 7 anjos tocarão 7 trombetas. São mais 7 acontecimentos terríveis que cairão sobre a terra, tipificados nas 7 trombetas. Pois bem, o que é que o comentarista aqui está nos falando? Que no sexto, e isso daqui não tem nem muita explicação, na verdade, do comentarista. Ele pega mais ou menos o que está escrito em Apocalipse, joga aqui, e nós vemos os eventos, como é que está mais ou menos escrito lá em Apocalipse. Então, quando ele está nos falando aqui que há um grande temor, um grande terremoto na face da terra, haverá também um eclipse, né? Que é aquela cobertura que o dia se torna em noite por causa que a lua passa por cima do sol. Então, haverá um eclipse como nunca se viu, nunca. A lua ficará vermelha. Estrelas ou meteoros ou meteoritos começarão a cair da terra. O espaço sideral se mudará. Então, eu não sei precisar eu te explicar, e não sei se eu aqui explicando, se você conseguiria entender como que seria o espaço que nós vimos, assim, o espaço mudar. Você olhar para os céus está mudado, está totalmente diferente de tudo aquilo que você conheceu, do pouco que nós conhecemos, né, na verdade. Então, com base nisso daí, vai ser tão tremendo que muitos clamarão para que os montes caiam sobre ele, desejarão a morte, e a morte não vai ser encontrada.
E quando o sétimo selo for aberto, aí já estará na segunda metade da grande tribulação, que vai ser a grande tribulação mesmo. O mundo estará nessa grande tribulação e nesta abertura do sétimo selo aparecem 7 trombetas com mais flagelos, mais intensidades do que os 7 selos, vão se agravando a situação na face da terra. Porém, como nós já temos observado, o nosso comentarista não entra em muitos detalhes sobre as trombetas, não entra em muitos detalhes sobre os selos, até porque do jeito que eu falei lá no Apocalipse está mais ou menos dito. Se a gente for tentar explicar muito, a gente talvez se enrole muito e o tempo também não vai dar. Seria um estudo muito longo. E não o nosso objetivo. Nosso objetivo maior é estarmos preparados para morar com o Senhor, para ser arrebatados junto com a igreja. Vamos em frente. Ponto 6. As 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. 7 anjos tocam 7 trombetas e tem início. A vegetação é queimada, os mares são atingidos pela mortandade dos peixes, rios e fontes de água são prejudicados, o espaço sideral é abalado, demônios e anjos terríveis são soltos, atormentam os moradores da terra. A terça parte dos homens morre pelas catástrofes enviadas por Deus, como juízo sobre o mundo pecaminoso, que blasfema contra o Criador. As 7 taças são as últimas pragas de Deus. Então, o que acontece? Quando ele está nos falando aqui de agora anjos tocando trombetas, vai se agravando do jeito que eu já tinha falado, a intensidade dos flagelos de Deus, do castigo de Deus sobre a terra. Então nós vemos vegetação queimada, mares são atingidos, mortandade de peixes enormes, grandes no mundo, rios e fontes de água são prejudicados, espaço é abalado, é movimentado, é abalado, demônios, demônios mesmo a Bíblia Sagrada nos fala, saem para atormentar os homens moradores da terra. A terça parte dos homens morre. Hoje em dia nós estamos admirados, abismados, sei lá, muitos estão assim chocados por causa que um terremoto que aconteceu há um tempo atrás, alguns anos atrás, morreram 200 mil pessoas no mundo. Hoje em dia, talvez com essa epidemia aí que tem só no nosso país, acho que já são mais de 50 ou de 65 mil pessoas que já morreram no mundo, talvez já tenha passado de mais de 200 mil pessoas, não sei, muita gente que tem morrido. Agora imagine naqueles dias. A Bíblia Sagrada está nos falando que se fosse na época de hoje, pela contagem de pessoas que tem, seria aproximadamente mais de 2 bilhões, eu falei bilhões de pessoas, que é 1/3 da população da Terra morta. Será este cenário que a Terra vai estar passando. Então, e mais grave ainda, os flagelos de Deus seriam as taças, que o comentarista aqui bota que as taças são as últimas pragas de Deus e não entra em muitos detalhes. Do jeito que eu falei, se a gente for entrar em todos os detalhes, a lição vai ficar muito grande, teria que ter um estudo só dentro deste assunto. Então ele preferiu colocar só isso e nós não vamos comentar muito, vamos concluir a nossa lição. O cristão precisa viver em santidade, para que não venha fazer parte da grande tribulação, que jamais venhamos nos esquecer da recomendação bíblica. Abstém-vos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo. Sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 22 e 23. Pois bem, concluindo a nossa lição, o comentarista que ele está nos falando que o mais importante é nós nos mantermos em santidade, para que de maneira nenhuma viemos a ficar na grande tribulação. O mais importante para mim e para você, meu irmão, é isso. Se preocupar com a vinda do Senhor Jesus, entender melhor, saber como fazer para estar salvo e se manter nessa salvação firme e forte na rocha, que é Jesus, abstendo-se de toda a aparência do mal. Então, conservados todos nós, irrepreensíveis para a vinda de Jesus. Isso que é o mais importante para mim e para você, meu irmão. Para você e para mim, meu irmão, nós estarmos salvos em Cristo Jesus. Porque do jeito que eu falei naquele grande dia, eu costumo sempre dizer, vai ser só vitória. Mas para isso nós temos que nos manter em santidade, crendo que Jesus Cristo nos dará vitórias. Então,
concluindo a nossa lição nesta manhã, que nós já temos concluído, nós falamos da lição número 8, a grande tribulação. Na próximo encontro nós estaremos falando na lição 9, a vinda de Jesus Cristo em glória. E como eu costumo sempre dizer, é só vitórias!